Espera aí, deixa eu para a gravação. Bem, hoje nós estamos recebendo o nosso ex-presidente, o senhor Reinaldo Basile, que vai nos apresentar a sua coleção temática, seu estudo sobre o vinho, o néctar dos deuses. Reinaldo, pode ficar à vontade. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Agradeço a presença. Acho que tem bastante gente, acho que mais de 25 pessoas aí hoje, né? Muito legal. Bom, essa coleção que eu tenho é uma coleção, vamos dizer assim, relativamente antiga, né? Que foi na verdade, uma das primeiras palestras aí que eu cheguei a dar lá na SPP, mas sempre de modo descontraído. Na época, inclusive, eu levei algumas garrafas de vinho, eu levei alguns copos, né? Algumas taças, né? Para a gente poder aprender até a degustar um pouquinho vinho. Não sou especialista em vinho, de forma alguma, tá? Eu gosto de brincar, gosto de tomar. O que eu vou mostrar aqui, acabei fazendo uma montagem em PowerPoint para poder tentar se tornar um pouco mais didático, né? E vamos lá. Então, vamos começar aí a nossa apresentação, tá? Então, vinho, o néctar dos deuses. Vamos começar com a história do vinho. A história de vinho ela remonta em torno de 7.000 anos antes de Cristo. Se fala que foi no Iraque, né? Onde apareceu as primeiras evidências do vinho, né? Através de alguns achados arqueológicos. Entre o período Mesolítico e Neolítico, há 7.000 anos antes de Cristo. Algum nômade, nessa época, deixou alguma fruta, provavelmente uma uva, em um recipiente que fermentou e se tornou um líquido alcoólico. Ao beber, o homem se sentiu muito bem e gostou dessa nova bebida. Só que também existem algumas lendas, né, a respeito de quem criou o vinho. E nessa lenda fala que foi uma mulher que criou o vinho. Essa mulher, há muitos séculos atrás, ela estava desiludida com a vida amorosa dela e achava-se que essa fermentação alcoólica da uva, né, ela era uma bebida venenosa e ela tentou se matar. Só que ela bebeu essa bebida que ela achava que era venenosa, só que ao invés dela morrer, ela se sentiu alegre, né? Então, conta a lenda que foi uma mulher que descobriu o vinho, tá? Entre 7.000 e 5.000 antes de Cristo ocorreu a primeira produção de vinho na região antiga da Geórgia, hoje Armênia, além da Turquia, tá? Então já se faz vinho há um bom tempo, né? Na Idade Antiga ainda, 4.000 antes de Cristo até o século V, no Código de Hammurabi já se tratava da comercialização do vinho. Eu vou contar a história do vinho, mas de uma maneira até um pouco mais rápida, tá? Não entrando muito em detalhes, não. O Código de Hammurabi fala em torno de 41 séculos atrás. O rei Hammurabi criou os códigos de lei na cidade da Babilônia, fundando assim o Império Babilônico, baseado em leis de Italião, olho por olho por dente, dente por dente. O Código de Hammurabi é um conjunto de leis para controlar e organizar a sociedade. Então, foi o primeiro relato, né? O primeiro sobre que tratava da comercialização do vinho. Tá? Entre 4.000 e 3.000 antes de Cristo, eu estou usado que está só um minutinho aqui. Outros povos começaram a produzir vinhos, aumentaram o seu consumo e comercializar, como os povos egípcios e fenícios. Historicamente conhecidos como grandes comerciantes de vários produtos, o vinho acabou por seguir a rota do azeite, que na época era o principal produto. Então, eu procurei, nessa informação, colocar alguns selos do egípcio e dos fenícios, tá? O Egito trouxe a primeira lista de vinho, que é a carta que hoje conhecemos, uma carta de vinho, além de ter deixado documentos sobre vinho, sobre produção e o tipo de uva utilizado. Tá? Produziu também as ânforas,
As ânforas, ela tem mais ou menos esse formato, com alças simétricas do lado, algumas, muito poucas, com uma alça só, né? Que usava para poder transportar o vinho. Tá? Produziu as ânforas para a guarda dos vinhos, onde os produtores da época faziam, inclusive, inscrições do ano de produção do vinho, o nome do produtor, a região ou terra em que foi produzido. Tá? Na Grécia, importante economia era uma economia muito grande na época, cultuava o vinho através do deus Dionísio, filho de Zeus, e que foi o famoso escritor Homero do livro a Ilíada, desculpa, descrevia sobre o vinho a degustação e maciez e elegância. Então, foi o primeiro relato sobre a qualidade do vinho. Se tem conhecimento, foi através do escritor Homero. Né? Entre 1500 a.C., os gregos e romanos elevaram ao máximo a cultura do vinho, desde a produção até o consumo. No Império Romano, de 25 a.C. até 395 d.C., conta a história que o soldado romano, quando ia para a guerra, levava consigo um graveto de algum tipo de uva, e quando a guerra terminou na região onde ele se estabelecia, criava uma família, plantava seu graveto e produzia sua uva, o seu vinho para consumo. Os romanos cultuavam nessa época o deus Baco. Então, aqui representado por esses selos, principalmente esse primeiro selo aqui, tá? Na Grécia. Na Idade Média, período medieval entre o século V e século XV, só um minutinho. A igreja, os monastérios tinham um papel fundamental na explosão da qualidade e melhora do consumo de vinho. Foi Dom Perignon, um monge beneditino que viveu entre 1639 e 1715, foi um grande produtor de vinho branco da região de Champagne. Nessa época já existia uma concorrência com a região de Chablis. Então eu ilustrei aqui com o selo em homenagem a 300 anos da morte de Dom Perignon, tá, que foi emitido pela França em 2015. E aqui tem um cartão postal do lado da região de Champagne. Tá? E o consumo de vinho também aumentou muito, pois era muito mais seguro beber o vinho do que a água que na época era impura. Tá? Na Idade Média, só uma pausa. Quem quiser fazer alguma pergunta, se eu souber, eu posso tentar responder, tá bom? Pode interromper a qualquer momento. Na Idade Moderna, no século XV até o século XVIII, surgiu os primeiros apreciadores de vinho. Ricaços da Inglaterra e França tinham representantes da região de Bordeaux, onde, inclusive, até hoje tem a Bolsa de Bordeaux, que comercializava em papel a quantidade dos melhores vinhos do mundo. Tá? Então, aqui está representado os apreciadores de vinho, e aqui um cartão postal, não circulado também, mas da região de Bordeaux. Tá? Na Idade Contemporânea, no século XVII até hoje, principalmente no século XIX, houve uma praga chamada Philoxera vastatrix, um pulgão que veio para a Europa através de planta americana, um minutinho, que devastou cerca de 80% dos vinhedos lá. Né? Então, foi uma devastação grande, e tem uma história bastante interessante aí. Né? Nessa época, a uva francesa Cabernet, ela simplesmente sumiu de lá. Né? E alguns anos depois, não sabe como, nem o porquê, né? Apareceu no Chile. E hoje é considerada uma planta, vamos dizer assim, uma uva chilena, né? Apesar do nome, mas é considerada uma uva chilena. Mas tinha grandes produções na época da uva Cabernet lá na França. Tá?
No século XX, no início do século, e para que esse século fosse um grande desafio, os produtores descobriram um sistema para eliminar a praga, que foi através de enxertia. Ou seja, o produtor pega a planta americana, que é resistente à doença, e essa planta faz um enxerto com uma variedade de uva que ele define qualquer uma dessas uvas, né? Um Cabernet Sauvignon, um Sauvignon Blanc, qualquer uma uva, né? Com essa técnica de plantação ressurgiram novamente várias uvas. Aqui eu represento com 2 selos italianos, né? Essa enxertia. E aqui embaixo, todo um processo de produção, desde da colheita até a produção e degustação do vinho. Tá? Então, essa série de Liechtenstein mostra, mês a mês, o que acontece com o processo de plantio até a produção do vinho, que vai de janeiro até dezembro. Tá? Na Segunda Guerra Mundial, o preço do vinho estava muito baixo e alguns grandes produtores resolveram fazer a guarda das suas garrafas de vinho para um longo envelhecimento. Foi aí que começou a história da guarda do vinho, de vinhos, por um longo período. E depois de alguns anos na adega, o vinho ficava mais macio e mais elegante e mais fino. Na verdade, quando se produzia vinho antigamente, você tinha um vinho bem rústico, né? Até meio difícil de você tomar. Não é como o vinho que você toma hoje, né? Hoje existe toda uma técnica, não precisa muito do envelhecimento do vinho para que ele tenha se torne um vinho macio, mais elegante e mais fino. Tá? Hoje já se tem técnica para isso, quer dizer, em vinho com safra de 2 anos você consegue tomar bons vinhos assim. Antigamente não, você precisava até ter um certo tempo de envelhecimento para que ele se tornasse melhor o vinho. Tá? Mas essa técnica de envelhecimento também, segundo até coloquei aqui a capa do livro Vinho e Guerra, eu gostei muito desse livro e eu indico para quem quiser ler esse vinho, é sobre a ocupação da Alemanha nazista na França. Tá? E o que acontece com os vinhedos, e o que acontece com o vinho lá durante a guerra, tá? Durante essa ocupação. Então, fala aqui nesse livro Vinho e Guerra, do casal Doni Petier, eu não sei se eu vou saber falar, Claude Strupp, diz que a guarda do vinho teve início devido à necessidade de esconder as garrafas dos alemães. Durante a ocupação da Alemanha nazista na França, eles compravam vinhos franceses a preços irrisórios, praticamente um roubo. Tá? Então, conta a história que vários vinheiros, inclusive a Moët Chandon, para guardar os seus melhores vinhos, as suas garrafas com os seus melhores vinhos, eles na cave, na porta da cave, eles fechavam com tijolos e davam uma aparência de envelhecido, justamente para que não desconfiasse que tem alguma coisa atrás dessa parede, tá? Então eles acabaram fechando a porta dessa cave e os vinhos acabam ficando lá por muitos anos, né? Onde se percebeu também que os vinhos se tornaram, por conta dessa guarda, mais macio, mais elegante, mais fino. Tá? E aqui eu mostro alguns selos franceses com essa propaganda da Moët Chandon. Né? Alguns falam, não tenho certeza, mas alguns falam que essa propaganda é um pouco mais difícil de se encontrar. Tá? Na época eu lembro que eu consegui isso com Bailong. Bailong, ele acabou assistindo essa minha palestrinha que eu fiz, né? E falou assim, olha, vale a pena você ter esses selos na coleção. Tá? Vamos lá. Estou indo rápido, tá bom? O que vocês acham? Tá legal, Basílio. Manda bala. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre festas, produção e comercialização do vinho. Começando
logicamente, pela uva, né? A uva é uma fruta da videira, chama vitis, uma planta das vitáceas, é utilizada frequentemente para produzir o sumo, vinho, geleias, né? Passas, e pode ser consumida crua. Existem algumas espécies de videiras que podemos referir, que é Vitis vinífera, é o tipo de videira mais frequente para a produção de vinho na Europa. Vitis labrusca, utilizada para a produção de sumo, a uva de mesa e, às vezes, vinho. Vitis riparia, usada, às vezes, para produzir vinho. Vitis rotundifolia, uva muscadinha, usada para doces e, por vezes, vinho. E Vitis aestivalis, desculpa aí, que às vezes é meio difícil até de falar esses nomes, em que a variedade Norton, que é uma variedade americana, é usada também para fabricar vinho. E eu coloquei aqui algumas peças, né, filatélicas representando a uva, né, onde aparece um fragmento com selo, com um grande deslocamento, né, do selo da uva brasileira de 97. No meio tem um selo com a impressão Correios no verso do selo, tá? E do lado, lógico, do lado dela aparece um selo tipo, tá? E também aparecem alguns selos, uma sobrecarga de um cacho de uva no selo da Moldóvia, tá? Existe uma série grande. Esse aqui, inclusive, esse de 50, é o último selo, fecho da série. A série é bastante interessante, é bem grandinho. Tem a festa da colheita, a vindima, que é muito, muito comum em vários países. Aqui eu citei todos os países que têm a festa da colheita, que é a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha, Portugal, Chipre, Luxemburgo, República Tcheca, Suíça, Canadá, México, Argentina, Chile, Uruguai e Peru. São todos eles que têm a festa da colheita, tá? Não sei se tem em outros lugares. O Brasil parece que já Tem. No Rio Grande do tem, Sul mas tem. não é muito difundido. É mais difundido a festa da uva, né? Não, mas aqui é difundido. Muito Aqui é difundido. bastante. Sim, Eu não vi sim. muita literatura sobre a festa da colheita, mas da uva, sim. Convidam as pessoas para ir lá participar da Uhum. colheita, inclusive. Legal, É legal, bem legal. turístico também. Essas festas, tradicionalmente, ocorrem nos meses de setembro e terminam em outubro. Só que as datas variam de acordo com por conta da uva, né? No momento certo em que a uva tem uma certa qualidade e uma É certa da safra, né? precocidade, é da Tempo da safra. colheita. Isso, exatamente. Aí eles fazem a festa, tá? Eu coloquei algumas peças do Brasil, algumas variedades, provas aqui do lado esquerdo, algumas falhas de impressão, né? E aqui no meio, esse bloco grande é uma impressão no verso, tá? E eu achei algum material, né? Principalmente a França está lotada de franquias mecânicas e carimbos mecânicos, né? É muito grande a quantidade. Lógico, não coloquei todos que eu tenho aqui, é muito grande, que fala sobre não só festa da colheita, mas de vinícolas, das regiões, os tipos de uva, enfim, né? É bem grande a quantidade de franquias e carimbos mecânicos. Tem a festa da Vindima no Peru também, e eu tenho certeza que tem mais material por aí que você encontra sobre essas festas, com certeza. Agora começa um pouco da festa da uva. Festa da uva, a primeira festa da uva no Brasil foi em 1931, foi em Caxias do Sul, a primeira. E é interessante que toda festa da uva, sempre eles têm uma rainha, né, que eles nomeiam, né? São 29, em 2019 foi a 29ª edição, tá? Então já foram 29 rainhas, né, da festa da uva.
para celebrar o progresso da viticultura introduzida pelos imigrantes italianos, a Festa da Uva é a principal atração de Caxias do Sul. Durante 15 dias, entre fevereiro e março, a cidade se transforma. A metrópole adere à sua metade colonial e provinciana para homenagear as suas raízes. Eu falei em 2019, Caxias do Sul contou com a sua 29ª edição. Aqui eu coloco... A primeira transmissão de TV a cores no Brasil foi justamente da Festa da Uva. Ah, é? Olha que interessante. Interessante. Não sabia disso. Então, tenho aqui dois envelopes circulados. Tá? Esse daqui é da 2ª edição, de 1933. O primeiro, ele mostra aqui, está no porte correto, inclusive, um total de R$550, sendo que 200 é porte nacional e 350 por tarifa aérea, distância até 500 quilômetros, por cada 5 gramas de peso. Aqui eu apresento 2 carimbos, né? E esses 2 carimbos são carimbos particulares, que esse azul, à esquerda, esse retangular, né? E esse redondo vermelho embaixo. Tá? Esses carimbos, às vezes, aparecem em outras cores alternadas. Às vezes, o redondo embaixo em azul, como eu mostro aqui na outra carta, o carimbo retangular vermelho, tá? Mas são carimbos particulares. Essa segunda aqui, até falei com meu amigo Xavier, falou, nem precisa colocar essa carta, mas eu acabei colocando mais por curiosidade, porque um envelope, eu achei um envelope bonito, mais bonito do que o primeiro, que está no porto correto. Ele está com R$20 a mais aqui. Tá? Então, não sei o porquê, tá? Mas como o envelope era bonito, acabei colocando. Vou colocar esses 2 aqui. Tá? Outras edições, terceira edição realizada em 1950, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que é isso mesmo. Tem aqui uma folhinha, e essa folhinha aqui deixa eu ver, 75 anos do aniversário da imigração italiana, mas isso aconteceu na Festa da Uva de 1950. E aqui eu coloco um selo aqui sem picote. Tem a 4ª edição, que foi em 54. Tem um envelope aqui circulado que parece que está com excesso, está com excesso de porte, tá? Mas é um envelope bonito, por isso que eu acabei considerando ele, tá? Junto com na verdade seria um FDC aí, né? Junto com o selo, né, que saiu na época. E tem esse picote, um fragmento com picote deslocado. Tem a 6ª edição que ocorreu em 61, tá? Tem o carimbo que mostra a folhinha, né? Toda com o carimbo da época. A 9ª realizada em 63. Tem a 11ª em 69. 12ª em 72. Tá? Não encontrei outras edições. Se vocês souberem, eu agradeceria, porque complementaria a minha coleção. Tá? E essa 12ª está com a cor verde deslocada. Então, procuro colocar, em vez de colocar peça tipo, eu procuro sempre colocar uma variedade. Nessa 12ª que foi feita no dia 19, a transmissão da TV a cores. Ah, tá. Dia 18 ela foi realizada... Dia 18 foi o início do período da festa. Dia 19 foi a transmissão do desfile. Transmissão a cores. É interessante. Legal, obrigado. Tem a Festa do Vinho no Brasil, que é a FenaVinho. A FenaVinho acontece também, não é todo ano, se comemorou em 2020, 53 anos de história, e teve sua 17ª edição. Acontece em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Tá? Constitui, através de tempo, no maior evento vitivinícola do país. É responsável direta pelo início do desenvolvimento deste, que é um dos maiores polos econômicos do sul do Brasil. Tá? Então, eu coloco aqui a primeira FenaVinho que aconteceu em 67,
um carimbo, né, nessa quadra, que vale aí ao carimbo, né, e uma carta circulada. Eu acabei não colocando se está com o porte correto ou não, eu preciso ainda verificar. Mas é uma carta da FenaVinho, né? E foi essa de 1985. Ela tem umas etiquetas de fechamento pelo ECT no verso, né? E aí sim, se comemora bastante em outros países, se comemora o Dia Nacional do Vinho. O Dia Nacional do Vinho é comemorado em vários países no redor do mundo, todos em datas diferentes, que é interessante. O Brasil comemora no primeiro domingo, e existe a comemoração do Dia Nacional do Vinho no Sul, é comemorado no primeiro domingo de junho, e é uma lei estadual de 2019, promulgada em dezembro de 2013, o Dia do Vinho do Rio Grande do Sul. Certo? Vamos lá. Bom, aí temos um pouquinho aqui, falar sobre vinho e religião. Quando você fala em vinho na religião, principalmente na religião católica, você fala que é o sangue de Cristo, né? Então, a Igreja Católica, a Eucaristia é um dos 7 sacramentos. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, a Eucaristia é o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que são representados pelo pão e o vinho. A Eucaristia, aí tem só o Tony pode falar essa palavra aí, né, Tony? Cujo significado é reconhecimento e ação de graça. É uma celebração em memória da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Também é denominada comunhão, ceia do Senhor. Primeira comunhão, Santa Ceia, refeição noturna do Senhor. Aí eu coloco aqui embaixo desses selos do Vaticano, eu coloco aquela frase, toda a missa eles falam, tomando o pão, tendo dado graças, partiu-lhe e deu, dizendo, isso é o corpo oferecido, peraí, eu não sei, por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é meu cálice na Igreja Nova e Eterna Aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Tá? Então, isso está na Bíblia, Lucas, capítulo 22, versículos 19 a 20. Está em Mateus, capítulo 26, do versículo 26 a 29, e Marcos, capítulo 14, do 22 ao 25, e Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 26. Tá? E na Igreja Ortodoxa, o pão fermentado, simbolizado na natureza em Cristo, o vinho é servido a todos os fiéis, inclusive é servido para crianças, com uma colher. Tá? Então, todos tomam um vinho na Igreja Católica. É lógico que você não pode... ortodoxa. Desculpa, na Igreja Ortodoxa. É lógico, Desde também pequeno. Desde Desde... pequeno. Batizado é feito quando é criança. Então, exatamente. Sempre... Pode falar. Não. Então, em toda a Eucaristia na Igreja Ortodoxa, todos tomam do pão e do vinho. Todos tomam, isso. Exatamente. É lógico que você não pode esquecer também que o vinho, através da champanhe, no casamento, que se faz um brinde para poder celebrar a união daquele casal, né? E desejar agradecer a presença de todos os convidados, que isso é feito pelos noivos e é feito também pelos pais e padrinhos, né? Então, aqui eu coloco aqui do lado um selo com as alianças, e aqui que eu não encontrei nada sobre casamento, mas tem aqui uma igreja ao fundo com uma champanhe, um balde aqui, champanhe dentro do gelo, né? Então, eu procurei tentar representar dessa forma. E vamos falar um pouco da viticultura. Está me atrapalhando um pouco. Viticultura ou vitinicultura ou vinicultura é a ciência que estuda a produção da uva, que poderá ser destinada para consumo in natura, para vinificação ou para a produção de uva passa.
desidratação da uva, né? Então, nós vamos falar especificamente sobre a vinificação, né? A vinificação é um processo que transforma uva em vinho. Apesar de que, principalmente na região de São Roque, eles estão utilizando algumas uvas de mesa, como é o caso, até anotei aqui, o caso da Rubi, da Red Globe, Niagara, Thompson e outras, para a produção de vinho. Eu, particularmente, não gosto, né? Estive na feira lá em São Roque. São Roque sempre foi famoso pelos seus vinhos licorosos, né? Mas eles começaram a produzir através de uva de mesa e eu não achei um sabor muito bom, não, né? Sei lá, porque a gente acaba acostumando a tomar tanto vinho bom com uvas próprias para vinho, né? Então, quando foge um pouquinho, a gente sente uma certa diferença. Então, vinificação é um processo que transforma uva em vinho. Existem basicamente 3 tipos de vinificação: o tinto, o branco e o rosé, tá? Então, eu procurei colocar aqui 4 cartas circuladas. Eu não sei o porte correto dessas cartas, mas se percebe que essas cartas, todas elas estão com um excesso de porte, tirando talvez essa com o bloco. Não tenho certeza, não consegui achar onde eu pudesse verificar o porte dessas cartas, mas todas elas são circuladas. Essa primeira carta com o bloco foi um professor que enviou, talvez para um aluno, né? E o aluno devolveu para o professor, né, essas 3 cartas. Foi uma troca de gentileza entre eles, né? E todas essas cartas da Romênia. Muito bem. Processo de produção e fermentação. A gente vai falar em esmagamento, fermentação e envelhecimento. O esmagamento era feito antigamente com os pés, tradição mantida até hoje em algumas regiões. Hoje em dia o processo é mecanizado, com pouco contato humano. O esmagamento da uva produzirá uma mistura de suco, cascas e bagas que será chamado de mosto. Então, aqui o senhor da Tchecoslováquia representa a pessoa pisando na uva. Já tem o esmagamento por pilão e esmagamento por prensa, tá? Se diz aí, na época que se fazia o esmagamento com os pés, a preferência era que as mulheres fizessem o esmagamento com os pés ao invés de homem, porque falava-se na época que o vinho se tornaria mais macio, mais saboroso, com maior qualidade do que os homens pisando na uva, tá? E é muito interessante aqui que quem gosta de vinho, e eu falo que é uma viagem que eu quero fazer, que na região, lá na Argentina, lá em Mendoza, onde se produz 95% do vinho de lá da Argentina, lá tem algumas vinícolas que levam os visitantes a participar da produção do vinho, inclusive do esmagamento com os pés. Então, é uma coisa muito interessante. Sei que meu irmão fez esse passeio. Ele fez várias degustações de vinho. Ele viu todo o processo de produção do vinho em fábrica. Foi uma coisa sensacional. Falei que um dia eu quero fazer isso. Infelizmente, essa pandemia não está permitindo que a gente faça isso, mas um dia eu vou fazer, tá? Na fermentação, infelizmente, eu não consegui nenhum selo que pudesse ilustrar a fermentação. A fermentação alcoólica, que dura cerca de 5 dias, é um processo anaeróbico e deve ser evitado o contato com o ar para evitar a oxidação do vinho. Durante a fermentação, ocorre a transformação do açúcar presente na uva em etanol e não deve exceder a 30 graus. Esse processo é efetuado por micro-organismos diversos, como as leveduras e fungos unicelulares, tá? Muito bom. O envelhecimento. Envelhecimento. Existem 2 tipos de envelhecimento: no barril de carvalho, que normalmente é utilizada, e na garrafa de vidro, normalmente escura, pois a luz influencia na coloração do vinho, tá? Então, o barril, normalmente, ele é de carvalho. Tem algumas
vinícolas acabam utilizando outro tipo de madeira, mas normalmente é carvalho. O tempo de envelhecimento varia de uva para uva. A acidez diminui e os vários componentes da uva passam a formar o corpo e a estrutura do vinho, gerando a complexidade de seus odores e sabores. Boa parte dos vinhos produzidos no mundo sofrem apenas 2 anos de envelhecimento. Por quê? É aquilo que eu falei no começo. Hoje existe uma tecnologia muito avançada na produção de vinho, não é como era antigamente. Então, hoje já se tem também um vinho com mais maciez, com mais qualidade. Então, necessariamente não precisaria ficar tanto tempo em guarda esse vinho. Tá? E em garrafas, as garrafas devem permanecer deitadas para que a rolha fique sempre em contato com o vinho. Evita, inclusive, né, a entrada de ar para que oxida o vinho. Pode incliná-la levemente para que os resíduos caiam no fundo da garrafa. Quer dizer, ele não vai ficar totalmente em vertical, ela vai ficar... Tem gente que coloca um ângulo de 45 graus, varia bastante, né? E se faz o giro, né, da garrafa para que os resíduos sempre fiquem em movimentação, caindo de um lado para o outro. Tá? O interessante aqui que nesse fragmento que eu tenho aqui embaixo, com esse carimbo, é um carimbo francês, né? Ele coloca aqui a ponta da garrafa fica bem para baixo, né? E não é bem assim que eles normalmente as literaturas falam, né? Basile, Oi. esse Pode falar. processo eles chamam de remoagem. Eles giram assim a cada 1/4, digamos, de giro da garrafa. Isso é feito uma vez por dia, milhares de garrafas. O cara tem uma experiência fantástica, eu já vi fazendo isso aí. O cara vai lá e já vai fazendo. E isso aí normalmente é feito com champanhe, não com vinho comum. Que aí depois os sedimentos vão para a rolha e eles cortam a rolha. Aquilo sai, eles congelam, ou tiram, né? Congelam, tiram e saem os sedimentos todos, e aí eles botam a rolha definitiva. Eu cheguei a ver muito isso quando eu fui para o Chile, eu cheguei a ver isso numa das vinícolas, principalmente a Concha Toro. Tem umas garrafas lá e eles não eram champanhe, eram vinho mesmo, e eles viravam lá. Putz, inclusive, aquelas garrafas elas estavam com uma poeira só, é bem típico, né, desses vinhos que ficam em guarda com um bom tempo, né? E uma nota interessante da garrafa, que coloquei aqui embaixo, no século XIX, o Reino Unido era o principal importador de vinhos franceses. Os ingleses gostavam de usar o galão, que equivalia a 4,546 litros, ou 4,5 litros, para arredondar. Por causa disso, os franceses adotaram a caixa com 6 garrafas de 750 ml, que somadas dão o total do galão. Quer dizer, por isso que as garrafas de vinho hoje têm 750 ml. Tá bom? Vamos lá. Opa! Bom, como apreciar um bom vinho? Primeiro vou falar de alguns acessórios. Tá? Eu já mencionei a garrafa, né? A garrafa de vinho. Na antiguidade, o vinho era conservado em ânforas, jarros chamado ânforas. Foram os romanos que inventaram a técnica do vidro soprado e os primeiros a fabricar garrafas de vinho, das quais algumas eram utilizadas para colocar vinhos. A rolha, introduzida no século XVII. Espera só um minutinho. O uso da rolha de cortiça para vedar vinhos era atribuído a Dom Pérignon. Até mostrei um selo francês, né, com 300 anos da morte de Dom Pérignon. Monge francês que também se acredita a invenção do champanhe. Antes da rolha, o vinho era consumido fresco por não haver um sistema de vedação eficiente. Então, nós tem-se a rolha, né? E eu coloquei aqui umas franquias mecânicas. Uma delas é do fabricante francês, fabricante da rolha de cortiça,
do Ali, e o outro é um fabricante daquela cera para vedar o pescoço da garrafa. Tá? Você vê que são franquias mecânicas. Tá? Tem um saca-rolha. O saca-rolha foi registrada a patente em 1795, na Inglaterra, pelo reverendo Samuel Henshaw. Mais tarde, já nos anos idos de 1850, surgiram os saca-rolhas de alavanca, que reduziam significativamente o esforço da extração da rolha. Eu gosto muito, até vou mostrar para vocês aqui, não sei se vocês estão vendo, esse tipo de saca-rolha. Vocês estão vendo essa saca-rolha? Estão vendo? Sim. Que Sim, bom. dá para ver, Basílio. Então, eu gosto muito dessa saca-rolha, que é muito mais fácil de extrair. Tu gosta de moleza. Mas é bom, tem que ser. Eu quero apreciar o vinho, não quero ter esforço para abrir tirar a rolha da garrafa. Pô. A taça de vinho, segundo a mitologia, o estilo da taça que conhecemos hoje tem origem grega, da Grécia, quando os deuses do Olimpo estavam à procura de um recipiente de maior beleza para degustar a sua bebida divina. Com isso, a esposa de Luís XVI fez com que o vinho voltasse a ser bebido em taças de forma mais intensa, ditando moda à época. Então, essa seria a taça de vinho, onde eu coloquei aqui uma figurinha que mostra a borda, o bojo, a haste e a base. Né? É lógico, para cada tipo de vinho você tem um tamanho de taça diferente. Tá? Vinho tinto tem uma taça, um pouquinho maior, menor é o branco e assim por diante. Opa! O barril. Já falei um pouco do barril, né? Já tinha sido usado para armazenamento e transporte de vinho. Oi? Foi. Estão me ouvindo? Sim. Opa, vamos lá. O barril já vinha sendo usado para armazenamento e transporte de vinho pelos povos da Mesopotâmia muitos séculos antes de Cristo, conforme relatado do historiador grego Heródoto, de 484 a 425 a.C. Os romanos começaram a utilizar barris de madeira por influência dos celtas. Então, aqui eu fiz uma representação com selos, né, dos barris de vinho. Tá? E aqui é uma franquia mecânica do fabricante de barril de vinho francês, tá? Tonnelet Billon. As ânforas, como eu já havia falado, né, são vasos antigos de origem grega, de forma geralmente ovoide, e possuidora de duas asas, confeccionados com barro ou terracota, com duas asas simétricas, geralmente terminado em sua parte inferior por uma ponta ou pé estreito, que servia sobretudo para o transporte e armazenamento de consumo, tal como a salmoura. Era usado pelos gregos e romanos para conter, sobretudo, o líquido, especialmente os vinhos. E depois disso veio os jarros, né? Após a utilização das ânforas, tornou-se muito comum até hoje a utilização de jarros para vinho. Vamos falar um pouquinho da enologia. Falar um pouco de enólogos, dos enófilos e dos sommelier, tá bom? A enologia é uma ciência que estuda todos os aspectos relativos a vinho, desde o plantio, escolha do solo, vindima, produção, envelhecimento, engarrafamento e venda. Então, cabe essa função, né, de literalmente criar o vinho é o enólogo. Tá? Ele é o responsável para cada detalhe da produção, ou seja, é responsável pela viticultura da região. Analisa o solo na qual as uvas serão plantadas, a escolha das mudas e quais métodos de irrigação a usar. Também é dele a decisão de definir quando o vinho está pronto para ser comercializado. E é interessante isso, porque quando eu vou falar mais uma vez do Chile, né? A gente conversou com um enólogo lá, e ele explicou um pouquinho sobre a produção das uvas para vinho. E que deu para entender que a produção, o estudo é tão forte que eles falam, né, que eles fazem lá, que
eles procuram manter, por exemplo, uma cepa viva, produzindo literalmente a uva por 100 anos. É muito tempo, né? Você percebe o quanto que eles estudam a terra, o quanto que eles estudam a uva, né? Para que ela possa, essa cepa possa produzir por vários e vários anos. Eu cheguei a ver cepas lá com 70 anos de idade, quer dizer, e estavam produzindo uvas boas, né? Para vinho, né? O sommelier aí em Portugal também é chamado de escansão, não sei se o Miguel ouviu falar isso lá, é um profissional especializado encarregado de conhecer os vinhos e de todos os assuntos relacionados ao serviço deste. Adicionalmente, cuida da compra, armazenamento, rotação de adegas e elabora cartas de vinho em restaurante, além de ser considerado um excelente enófilo, pois tem a preocupação de levar a carta de vinho de acordo com os pratos servidos no restaurante em que trabalha. Tá? Então, a responsabilidade dele é geral com relação à questão do vinho. Então, ele elabora a carta, ele sugere para cada prato qual vinho que seria mais adequado. Tá? E o enófilo? Enófilo, para quem é amante de vinho, quem gosta de vinho, ele acaba sendo um enófilo. Nós somos um enófilo, né? E que nós gostamos sempre, eu falo por mim, né? Eu gosto sempre de harmonizar a comida com determinado vinho, né? Então, uma carne com vinho tinto, uma carne vermelha, né? Desculpa, com vinho tinto, uma carne branca, um peixe com vinho branco. E assim por diante, né? Então, a gente procura fazer essa harmonização e a gente acaba tendo acaba sendo chamado como enófilo por conta disso, tá? Não que exista estudos em cima disso, a gente acaba aprendendo muito com o sommelier, ou até com o próprio enólogo, né? Mas a gente acaba sendo um enófilo. Vou falar um pouquinho do brindar, né? O brinde só se popularizou no século XVI na Inglaterra. Os ingleses têm o hábito de colocar pão torrado num cálice. Ao beber a saúde de alguém, era preciso beber todo o vinho para então alcançar a torrada embebida. Mas existem inúmeras explicações para a prática do brinde. E uma delas é o costume de bater os copos. É lógico que não é copo de vidro, né? Existia um copo de metal e as bebidas se misturavam, né? E se houvesse algum veneno, vamos supor, nessas bebidas, ela se diluía de um copo para outro quando eles se misturavam, né? Então, é uma maneira também de alguns livros falam que é uma maneira de descobrir quem é que estava envenenando o vinho, por exemplo, porque se o cara não quisesse fazer o brinde é porque alguma coisa estava errada também, né? Ele estava com uma bebida talvez envenenada e ele pudesse querer matar alguém, né? Então, tem várias histórias com relação à questão do vinho, do brindar. E é lógico, brindar para o casamento, como eu havia falado anteriormente. Tem a arte também de degustar o vinho. Eu coloquei essas etapas, né, de degustação, mas eu te juro que é difícil você aprender. Tem que ter um professor, um enólogo do lado para poder explicar direitinho como que a gente pode fazer para poder saber degustar esse vinho, né? Existe uma técnica muito apurada em relação a isso. Então, eu acredito que precisa de anos para você poder saber degustar um vinho. Então, tem todo um processo, incline o copo afastando até que ele fique quase na horizontal. Isso lhe permite examinar a cor. Segura seu copo pela haste ou pela base, a fim de ver claramente o vinho. Faça uma primeira tentativa, aspirando pelo nariz antes de fazer o vinho girar o copo. Faça o vinho girar o copo para imprimir um movimento de rotação. A maioria dos destros lançam suavemente o copo no sentido anti-horário. Com isso, o cheiro se desprende mais amplamente e o vinho evolui rapidamente com um arejamento forçado. Examine as penas ou lágrimas,
elas são espessas ou não, se o vinho está mais fino ou não. Desce lenta ou rapidamente pelas paredes. Inale o vinho, alternando em inalações curtas e profundas, suaves e insistentes. Concentre a atenção nos odores e no que eles evocam para você. Experimente o vinho levando à boca um gole razoável. Mastigue-o na boca. Essa que é a questão. Como fazer isso, que eu juro que eu tenho dificuldade. E depois aperte com os lábios e aspire para arejar o vinho. Foi nesse momento, quando eu dei aquela palestrinha lá na SPP, em que eu levei o vinho, levei alguns copos e tentei fazer uma demonstração, né? De como fazer a degustação do vinho. É lógico que não foi nada bonito, né? Porque eu não sei fazer. Mas a gente tenta, né? Como apreciador de vinho, a gente sempre tenta, né? Bom, falar um pouco da comercialização. Falar um pouco de vinícolas, da cooperativa, congressos, feiras e escolas. A cooperativa é uma associação de pessoas com interesse comum, economicamente organizada de forma democrática, isto é, contando com a participação livre de todos e respeitando o direito e deveres de cada um dos seus cooperados, às quais presta serviço sem fins lucrativos, através das cooperativas que os pequenos e médios fabricantes de vinho desenvolvem a produção de vinho e conseguem fazer bons negócios, né? Então, se aprende muito nessas cooperativas, né? Também existem os congressos e feiras, e é a oportunidade para expor os resultados dos trabalhos científicos realizados ao setor da vinícola e de ampliar a interação entre universidades, instituições do setor, poder público e vinícola. Então, aqui eu representei tanto a cooperativa como o congresso com esses selos, né? Nós temos aqui a série do 5º Congresso Internacional de Vinha e do Vinho de Portugal, realizado em Lisboa em 38. Tem o Congresso de Vinho na Itália, em 1974. Tem aqui esse postal francês, em 1938, tá? Cartão de exposição de propaganda filatélica, editada por ocasião da Feira Vitivinícola da Indústria e Comércio de Béziers, deve ser, realizado de 16 a 26 de junho de 38. Tá? E aqui um selo da Turquia, da Feira de Vitinicultura. Tá? Falo que a França tem muitas franquias, muitos carimbos mecânicos. Então, eu coloquei aqui na França o Instituto de Cooperativa de Vinho, ICV. É uma empresa francesa com sede em Montpellier, que assegura o controle analítico dos vinhos de mais de 1.200 empresas da Bacia do Mediterrâneo e do Vale do Rodano. Aqui eu estou representando aqui com duas franquias mecânicas, né, do Instituto, em 2001 e 2009. Vamos lá. Tem um minutinho. A Federação de Produtores Independentes também. É uma associação vinícola comercial com sede em Paris. Promove e auxilia pequenos produtores independentes de vinho dentro da França. Similar ao Britânico Society of Brewers Independent, SIBA. Eles têm anualmente entre 6.000 e 10.000 membros em toda a França. Isso medido em 2009. Então, representado por mais uma franquia mecânica. E também, logicamente, tem as escolas, né? Escola Agrícola de Amboise. É um centro regional, Lice Agroviticole, é um centro regional de treinamento em viticultura, vinho e comércio, regulamentado pelo Ministério da Cultura e Pesca e pela Escola de Vinho Alta de Orange, localizada na margem esquerda do Rio Loire. Então, aqui estou representando também
uma franquia mecânica da escola, dessa escola, tá? Existe um ranking, eu procurei colocar aqui os maiores produtores. Não, lógico, não tem nenhum material filatélico aqui, mas mais para conhecimento, porque a história do vinho eu estou terminando aqui, né? Então, eu estou colocando aqui os maiores produtores, e é lógico, quem quiser fazer outras coleções, por exemplo, fazer coleção, como eu vou mostrar daqui a pouco, uma coleção de vinhos portugueses, de vinhos franceses, vinhos chilenos, você tem material em abundância, que dá, inclusive, se você quiser fazer 5 quadros para cada país, né, que produz os vinhos, né? Então, eu estou colocando aqui que no mundo são produzidos cerca de 240 milhões de hectolitros, ou 23,4 bilhões de litros de vinho, segundo a Organização Internacional de Vinho e Vinho, em 2020. Em primeiro lugar está a Itália, segundo a França. Esse primeiro e segundo lugar sempre varia. Tem hora que a França está em primeiro, tem hora que a Itália está em segundo, então varia muito. Eu coloquei, inclusive, o market share aqui, mundial deles, tá? Em terceiro, a Espanha, com 4 bilhões de litros. Estados Unidos, com 2,3 bilhões de litros. A Argentina, com 1 bilhão, assim como a Austrália, África do Sul e Chile. A Alemanha, com 840 milhões. China vem crescendo, inclusive, viu? Vem crescendo bastante. Ela não aparecia nesse ranking das 20, né? Não aparecia, agora ela está aparecendo. Portugal com 640 milhões, a Rússia com 440 milhões, e o Brasil lá embaixo, em 18º lugar, com 190 milhões de litros. Teve uma representatividade bem baixa, de 0,8%. Percebe que os 3 primeiros lugares estão em mais de 50% da produção mundial, né? Então, quase 60% da produção mundial está nos 3 primeiros lugares. É a Itália, França e Espanha. Eu coloquei, inclusive, aqui um link onde aparecem todas essas informações. E agora, quem quer fazer uma coleção especificamente de um país, eu estou colocando somente do Portugal, porque, inclusive, quem me pediu para poder fazer essa palestra foi o Miguel. Então, em homenagem ao Miguel, estou fazendo aqui, contando um pouquinho da história de Portugal. Mas tem muito, mas muito material, tá, para ilustrar essa coleção. Essa é uma pequena parte, tá? Então, vou falar assim, Portugal, que está em 11º lugar na produção mundial de vinho, né? É o 4º na produção europeia, está errado, desculpa. É o 4º na produção europeia, produz em torno de 640 milhões de litros por ano. Bom, tem a Ilha da Madeira, que foi descoberta no século XV por João Gonçalves Arco, a mando do Dom Henrique, que foi responsável pelo plantio das primeiras cepas de Malvásia na região. As principais uvas da região é Cercial, Verdelho, Torrantes Boal, Malcei e Malvásia. A ilha produz cerca de 4 milhões de litros por ano de vinho de alta qualidade. Tá? No arquipélago de Açores, no século XVI, ao chegarem ao pico as primeiras cepas de Verdelho, não se poderia imaginar que ao longo dos séculos XVII e XVIII, início do século XIX, essas produziam vinho de tão excepcional qualidade que a família de comerciantes alemães Vance Walter o levaria até aos reis da Inglaterra e aos czares da Rússia. Vinho licoroso de qualidade produzido em região demarcada, Lagido, já ganhou medalha de prata na terceira edição do concurso internacional Wine Master Challenger. Agora, tem o vinho do Porto, que a gente não pode deixar de mencionar, né? No século XVII, esse vinho foi conhecido como néctar do Douro, consumido regularmente e divulgado pelos ingleses. Vinho rico em história, em 1708, foi o primeiro vinho do mundo a ser engarrafado.
Já em 1756, teve sua região demarcada, oficialmente pelo Marquês de Pombal. Em 1760, foi introdutor do rótulo na garrafa. Produzido na região do Alto Douro, com produção única no mundo, é o vinho mais vendido em Portugal. É isso, eu adoro o vinho do Porto, né? Tanto o rosé, como o tinto, como o branco. Na região central, na vinho de Dão, instituída em 1908, todos esses vinhos as regiões que eu estou falando, elas são regiões demarcadas pelo DOC, denominação de origem controlada, tá? Quer dizer, como se fosse um certificado de ISO que eles têm, pela qualidade do vinho que eles produzem. Instituída em 1908, situada no centro de Portugal, na província da Beira Alta, essa região tem cerca de 20 mil hectares de vinha e em mais ou menos 370 mil hectares de terra que se estende por vários distritos, como Coimbra, em Coimbra tem Arguinal, Oliveira do Hospital, Taba, em Guarda tem Aguilar de Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Ceia, e Viseu, Carregal do Sal, Mangalde, Mortágua, Elas, Penalva do Castelo, Santa Combadão, Satão, Donela, Viseu. Acho que, se não me engano, é o último slide isso aqui. Vinho de Colares. O vinho de Colares só atinge a sua máxima qualidade passando por vários anos, embora o estágio mínimo seja de 18 meses. Comercialização é muito limitada, podendo a região de Colares tornar-se uma espécie de santuário para os conhecedores de vinho. Vinhos de Bucelas, de região de clima bastante frio no inverno e temperado no verão, grandes oscilações térmicas. Com denominação de origem controlada, é um branco, sendo arinto e esganação. Desculpa, as castas utilizadas. Vinho a 11,5 graus, perfumado, seco, aveludado, quando velho, é amarelo dourado. Tem os vinhos brancos arinto, com com um mínimo de 75% do encipamento cercial e rabo de ovelha. E na região sul, tem o vinho de Setúbal. Tem muitos que conhecem, né, esse vinho, que é um vinho licoroso, preparado na região demarcada com o centro em azeitão. O vinho tem uma graduação de 18 a 20 graus. Você vê o que é um vinho um pouco mais alcoólico. A cor varia de topázio claro a topázio queimado, quando o velho ganha um inconfundível perfume. Existem dois tipos, o moscatel de Setúbal, o branco e o roxo, elaborados respectivamente a partir de castas moscatel de Setúbal e moscatel roxo. 85% do mosto utilizado e 67% para o Setúbal. E eu coloquei algumas propagandas governamentais da portuguesa, né? Através de algumas franquias mecânicas. Então, aqui ele coloca: conheça as marcas premiadas Concurso Nacional de Vinhos Engarrafados, envelope da Junta Comercial de 2063, e outro envelope agora de 64, antes de beber, saiba escolher. Tá? E como a gente tem outros países que a gente pode fazer, tem a região da Itália ainda, que eu preciso montar ainda essa coleção, e vários outros países. Né? Então, um brinde a todos e obrigado por participarem da palestra. Ok? Acabou. Acabou? Se alguém tiver alguma pergunta, se eu souber responder, fiquem à vontade. Posso começar? Por favor. Se eu souber responder, se eu não souber, eu anoto. Não, só uma complementação, talvez, de algumas coisas. Tu falaste do Carmener. O Carmener realmente ele foi extinto na Europa por causa do problema da doença. E ele só foi descoberto meio por acaso. O pessoal produzia no Chile esse vinho com o Pinot Noir. A uva é muito parecida, o cacho é muito parecido com a Pinot Noir. E eles achavam estranho aquele
que algumas uvas davam um gosto um pouco diferente e foram fazer um exame genético e descobriram que, na realidade, era a Carmenère francesa que tinha sobrevivido lá. Porque lá, o Chile, ali, pela barreira dos Andes, eles não deixam entrar nada lá, a gente não entra com fruta, não entra com nada, não tem como atravessar os Andes ali com qualquer coisa. Então, é uma região bem de alta, como é que eu vou dizer, controle sanitário, né? E a uva conseguiu, sobreviveu lá e foi, então, conseguiu se reproduzir, e hoje é o Carmenère aí que todo mundo toma. Né? Exatamente. Que, aliás, é muito boa. Muito boa, é um vinho intermediário, que é ele é muito leve, gostoso. Bem leve, bem é bem suave. estilo do Pinot Noir mesmo, por isso que ele muito tempo foi confundido. Naquele livro do Vinhos e Guerras, lá que ele fala que os franceses realmente esconderam, isso aí, que os franceses esconderam as adegas, não foi ali que começou a guarda do vinho, tá? Tanto assim que eles já tinham as adegas. Sim, sim. E o próprio vinho do Porto, ele já vem já de muito tempo, eles já vinham com a guarda dos vinhos. Tem vinhos, a gente vai nas lojas de vinho em Portugal, tu vê vinhos de 1800, claro que o preço, por dizer. Sim. Então, e sendo guardado. Então, esse processo da guarda não foi na Segunda Guerra. Ele digamos assim, talvez seja um boom na Segunda Guerra, mas antes disso já existia. Né? Ele menciona. O que eu ia te falar ali o ano passado, 2020, já que tu falou que não tinha festa da Vindima aqui, eu fui na 14ª festa da Vindima de Flores da Cunha. Uma festa tradicional a cada 2 anos. Foi a última, infelizmente, foi assim, a festa foi em março, acho, em abril já fechou tudo, tá? Aí já não deu mais para fazer nada, mas já é a 14ª. Ela não é muito difundida, né? Não é muito divulgada no Brasil, né? Não, olha, eles até têm livros, eles divulgam bastante, é bastante gente, inclusive. Nos domingos que tem desfile, inclusive, tem uma multidão de gente que vai. Tem desfiles de trajes típicos, de coisas, né, históricos, né, da colonização italiana. É bem interessante. Nós fomos em 2020. Então, para 2022, se der, né, vai ser a 15ª. Eu te prometo que eu vou sugerir para o Correio, então, fazer uma série onde mostre também a fermentação para te poder botar na coleção. Tá faltando, viu? Eu esqueci, inclusive, de ferramenta. Eu esqueci até de mostrar para vocês. Não sei se vocês conhecem isso aqui. Sim. Isso aqui é um drop stop. O antigota ali, para não pingar. Isso aqui é sensacional. Esse negócio você coloca na boca da garrafa, dessa forma. Peraí, deixa eu ver se consigo melhorar aqui para vocês visualizar. Não cai uma gota sequer. Isso aqui eu vi lá no Chile. Falei, não, tem que levar aqui para o Brasil. Eu acabei dando de presente para um monte de gente isso aqui, mas é sensacional. Você não cai uma gota sequer. Hoje, 1º de junho, tá? Estamos aqui comemorando, então, o aniversariante aqui é chileno, mas está é o dia do vinho. Que eu considero um dos bons vinhos, né, para se tomar e para presentear também, que é tanto o chileno como o benefício deles. Não só do custo-benefício, como também na questão de você não errar. Porque você pegar um vinho, por exemplo, terroir lá europeu, às vezes não cai no gosto de alguém. É difícil. Você tem que ter um gosto muito apurado, conhecer muito para poder apreciar esses vinhos, né? Agora, quando você fala um vinho que você define mais a uva, como é o caso dos chilenos, como é o caso dos argentinos, então você consegue, sem nenhuma dor de cabeça, dar de presente e ser feliz aí com o presente que você deu, né? É verdade. Para quem quer se aprofundar no assunto aí, existem conjuntos, são caros, são frascos com os aromas possíveis de se encontrar no vinho. Então, desde frutas, abacaxi, tabaco, seja lá o que for, aí, minerais ou não, cada frasco tem um aroma que te pode fazer comparação e fazer análise. Olha, só que isso é caro. Para quem quer começar, mas é caro, muito caro. Onde que eu encontro isso? Isso tem, acho que na internet tu acha, mas não é muito barato. São conjuntos de, acho que de uns 20 aromas, 20, 25, 24, não sei exatamente. Aroma para vinho. Isso. Tá bom. Tem uma pergunta aqui a respeito da altura
da região onde é cultivadas as uvas. Que isso traz uma influência também Sim. na preparação do vinho. Aqui em Santa Catarina, pelo menos, tem uma discussão muito grande a respeito disso. Se torna a uva um pouco mais tenra, né? Porque em regiões um pouco mais secas, aí você consegue ter produções melhores, né, de uva e, portanto, melhores vinhos. Solo mais calcário, tudo tem Exatamente. Uma influência. Condições de temperatura, tudo. Eu não sou nenhum especialista em vinho, mas o que a gente ouve falar seria mais ou menos... Terroirs, né, que eles chamam, que o vinho é próprio daquele local. Né? Tem gente que diz que distingue, até saber se a uva veio do lado do morro ou do outro lado, não sei. Como exemplo, os vinhos verdes lá de Portugal, que é não pelo fato da uva ser verde, alguma coisa nesse sentido. Não. É por causa da região. É a região norte. Exatamente. Região do Minho. Não sei se eu mostrei. Eu não sei região lá do Minho. Do vinho verde, porque eu tenho um slide com vinho verde aí, né? Então, é por conta da região, né? E por causa do solo, e que se torna esse vinho um pouquinho mais ácido até, né? E assim, o vinho do Porto, que falaste ali, o vinho do Porto tem uma grande influência dos ingleses. Que o vinho do Porto, na realidade, quando os ingleses andaram por lá, eles começaram a misturar o vinho com o brandy, né? E na hora de fazer o vinho ainda estava em desenvolvimento, eles misturaram o brandy, parou a fermentação e o açúcar não se transformou em álcool. E aí ficou, então, um vinho mais doce. Então, o vinho do Porto tem uma grande influência inglesa. Isso. Não é uma criação, assim, digamos, própria dos portugueses. Foi uma ajudinha dos ingleses. Foi uma divulgação maior do... Hoje em dia, as adegas de vinho do Porto, as caves, são quase todas de ingleses. A maioria, eu estive lá, o Sanders, Sanderman, e outros lá, a maioria são ingleses. Quase todas. É isso aí. Mais alguma questão? Que se eu souber responder... Reinaldo, eu tenho uma pergunta, não propriamente sobre o vinho, que eu não sou bom conhecedor, sou bom tomador. Também não. Tomador, mas aí, em relação, eu vi na sua coleção que tem, acho que ali na parte que você fala da produção na França, você colocou 2 cartões postais com mapas não circulados, não é isso? Exatamente. Isso é possível só porque a questão do mapa para ilustrar, ou daria para botar também cartão não circulado em outras partes da coleção? Então, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Macedo. Ele não está aí, né? Está aí, Macedo? Tá aí. Está na meu mão, amigo Macedo. Estou te ouvindo. Então, viu? eu coloquei 2 cartões circulados lá. Não circulados, onde mostra as regiões de, se não me engano, da Champagne e Chablis. de Bordeaux. Eu não lembro. Bordeaux. Eu posso colocar isso na coleção, que não é circulado, mas é um cartão postal francês? Cartão postal ou inteiro postal? Isso é uma das coisas que eu tinha marcado aqui. Não, é cartão postal. Cartão postal, não. Ele não tem nada de postal. Ele é uma figura, um suporte que precisa de um selo e de um carimbo. Então, ele não é uma entidade que você pode utilizar. Cartão não... Inteiro postal, não tenho dúvida que sim, né? Mas dúvida. Mas nesse caso aí dele, digamos que o postal fosse circulado, o selo em si teria que ter alguma relação com a coleção, né? E o carimbo, né? No caso. Se ele vai usar o selo e o carimbo, é melhor então ele usar o outro lado, né? O que ele o outro lado, claro. Isso. O que ele estava usando no caso ali era o mapa. Era o mapa. Exatamente. Então, nesse caso, não é aplicável. Mas também, no caso, eu já vi que em algumas coleções a questão do mapa é permitido até você colocar uma coisa impressa. Será que aí não seria aceitável? Depende muito, né? Normalmente as pessoas usam esse artifício quando querem demonstrar alguma rota de correio marítimo ou correio terrestre. E se procura, evidentemente, algum material que deve existir com toda certeza em termos postais que relatem a região, que ele possa usar. É um problema daí de
um pouco mais de pesquisa, com certeza o Basílio vai encontrar. Obrigado. É isso aí. Me permite, nesse sentido, fazer mais 3 comentários, então? Por favor, Macedo. Você tem um envelope, um inteiro postal, que eu acho que era da Moldóvia, que você mostrou uma sobrecarga da uva. Isso. Eu não sei como está na sua coleção, né? Mas eu diria que se você mostrar somente o selo, vai retratar exatamente tudo aquilo que você quer e na coleção vai te economizar espaço. Somente selo. Eu tenho somente selo. Tá? Mesma coisa para uma série de 5 envelopes que você mostrou, que você ficou na dúvida se os portes estavam corretos ou não. Como os envelopes não têm nada de especial, basicamente você tem só o selo. Isso. Utilizando o selo já retrata toda a imagem que você quer. Então, vale a pena, quem sabe, pensar, na medida que a coleção foi evoluindo, de pensar em utilizar só o selo. Só o selo, né? Você utiliza um envelope, vamos chamar assim, que circulou, né? Quando ele tem alguma particularidade muito distinta, censura, sobretaxa, alguma coisa que pode ter ocorrido no trabalho dele. Ok. Para um sistema, para um porte normal, ou mesmo pensando numa carta simplesmente registrada, pode ser que só o selo seja o suficiente. Eu colocaria, na verdade, lá é uma série, os selos é uma série, né? Eu colocaria sempre o fecho dela, né? O valor mais alto, colocaria. Não precisaria... Não necessariamente o selo mais alto é o mais caro das séries, né? Então, eu te aconselharia a pesquisar no catálogo qual é o que tem maior representatividade financeira. Pode até ser o mais alto, normalmente. Sim, teoricamente, né? Mas sim, faria isso. Tá bom. E a última pergunta que eu fiquei aqui foi quando você mostrou a variedade da colhedeira brasileira. É curioso, porque aquela impressão é monocromática. A impressão que eu tenho é que ela passa uma única vez na máquina. Não sei, eu não entendo a impressão. Por que faltaria um pedaço dela, né? Se ela é uma única cor? Está faltando bem um pedaço do centro. Me chamou a atenção isso. Posso colocar lá? O Tony, com certeza, tem muito conhecimento na área de impressão. Me chamou a atenção, já que é monocromática, porque faltaria só um pedaço. Posso colocar ela lá, só para a gente conversar? Por favor. Tony, eu acho que é com você o negócio aí. Espera aí. Aqui. Não. Ok. Aí, professor. Aí. Essa aí, à esquerda. Aí. Totalmente à esquerda. Essa aí. Essa aqui, né? Isso. Então, é estranho, né? Eu não sei explicar essa falha. Se fosse um pedaço dela, eu ia entender que alguma coisa poderia ter estado em cima. Mas falta exatamente o corpo dela. Ela tem uma coloração mais viva que as outras. Então, você vê que ele não tem a moldura, não tem, evidentemente, porque está fora, e ele tem um borrão no pé esquerdo da cesta ou do tonel, que não é característico da impressão. Isso me chamou a atenção na hora que você mostrou. Eu fiquei pensando, se é automático, por que isso? Macedor. Oi, Jacó. Oi, a única explicação aí é que ele não era feito de uma vez só, em 2 etapas. Você vê que essa etapa, por exemplo, pode ser o centro e a segunda etapa, a moldura e o centro entendeu? Da impressão. Mas com monocromático não existe. O monocromático passa uma vez só, né? É uma vez só, até por custo. Senão fica um negócio estranho. Eu passo a primeira vez no vermelho, passo a segunda vez no vermelho, passo a terceira vez no vermelho. Ainda mais que eu entendi. Ainda mais que eu nunca vi essa pessoa aqui, né? Não, mas para tentar explicar essa variedade, a única explicação, a única forma de justificar é que era feita em 2 etapas, apesar de ser de uma cor só. É a única forma de explicar isso daí. Eu concordo com o pensamento, mas eu não consigo ver no processo gráfico por que isso. Não quer dizer que não seja, tá? É puro desconhecimento da minha parte. E o Tony? Tony, você tem o que dizer sobre isso?
Pode ser problema de entintamento, mas é gozado mesmo. Que a Não, entintamento não é. Toda a moldura não aparece. É interessante. Se vocês reparem que o que está faltando são as linhas mais finas. Não, o desenho e está faltando a parte fina do acabamento, vamos dizer assim. O da texto moça embaixo também está... E tem esse interessante, viu? E tem esse borrãozinho no pé da tinta também. Exatamente. Aquilo ali é o texto que ficou borrado ali, um pedaço só. É muito estranho. Eu realmente não sei dizer sobre... Basílio, você tem alta definição esse selo? A gente dá uma olhada? Eu tenho. Agora, com certeza, isso aí era uma chapa só, isso era uma passada só, não tinha duas impressões. Não vejo por que ter duas impressões. Não. Nenhum deles. Você envia para mim, Basílio, para dar uma olhada? Envio, alta definição? Nem aqueles que eram calcografia, também não. É uma impressão só, uma passagem só. E vê que no centro da cesta que ela descarrega, tem um branco no centro da cesta, tá vendo? Exato. Que não tem nas outras impressões. O branco que tem nas outras impressões é exatamente a mão dela, direita. Então, pode ser um erro no entintamento, esse de repente ele foi impresso uma segunda vez sem entintar, ficou aquela parte mais escura, que é onde fica mais tinta, foi impressa, o resto não foi. A parte mais delicada ali, que é a moldura, que é bem fininha e tal, não foi. Ele talvez tenha sido uma segunda impressão sem entintamento. Não sei, curioso. Eu mando para você, viu, Jacó? Sem problema. Tá, outra observação. Você quer também, Macedo? Você quer? Não, eu não tenho conhecimento. Eu quero, Reinaldo. Mando, sim, sem problema. Reinaldo, meu fim de semana foi estudando papéis e impressões, tá? De legal. Documentoscopia. Eu mando sim, sem problema. Pode mandar. Eu vou imprimir. Outra observação. Oi. As provas, a parte de cima tem as provas em verde, em vinho, em marrom, está tudo no desenho inteiro. Então, possivelmente, é uma impressão só, não são em duas etapas. Exato. Não, é uma só. É uma só. Com certeza é uma só. O tintamento, se fosse ocorrer, Domingos, ele está muito regular. Está muito regular, não era para ser dessa forma, porque você vê que a estrutura das parreiras, da cesta e da tina estão bem marcadas. Então, tem até o chapéu em cima. Eu não sei dizer mesmo. Agora, me tira uma outra dúvida. Um dos colegas é da Casa da Moeda lá e ele é responsável pela impressão dos selos. De repente eu mando para ele e pergunto o que pode ter acontecido. O cara já tem 20, 30 anos de experiência em impressão. Uma outra dúvida, Macedo, aproveitar aí a oportunidade desse slide. Tem esse bloco aqui de 9 selos com impressão no verso. Muito bonito. Se você olha para isso, eu estou somente dizendo que ele é impressão no verso, mas não dá para você perceber através do slide que é impressão no verso. Eu posso, de repente, estar mentindo. Então, o que acontece nisso, Basílio, seriam duas coisas interessantes. Eu não sei quanto pode valer uma peça dessa, eu não tenho a menor noção. Mas para peças que têm um certo valor, tem aquilo que se chama a espertização. Então, vamos imaginar que essa peça tem um valor aí, não sei, só para simbolizar R$500, que já poderia justificar pela dificuldade de ser, seria importante ter espertização de alguém reconhecido. Embaixo da definição, embaixo, bloco de 9 selos com impressão no verso. Entre parênteses teria a letrinha C, que significa que ela foi espertizada. E no verso da folha, se ela tivesse exposta, no saquinho, né, no verso, estaria o documento de espertização. Assim, se qualquer jurado, dentro do processo de espertização, tivesse qualquer dúvida, ele pode mandar abrir o quadro e checar que atrás tem um documento de espertização. Se o espertizador for alguém reconhecido, via de regra, se reconhece o documento e se fecha, se devolve a peça se fechando. Se é uma espertização que se põe em dúvida, alguém pode olhar, e aí é fácil de você olhar o verso ou o reverso para saber se está na goma ou não, tá?
e acaba se pedindo depois uma espertização mais atualizada ou de alguém mais conceituado. Isso é uma coisa que pode ocorrer normalmente. Até por isso que existe dentro do júri, aliás, está dentro do júri, mas não faz parte do júri, né? Negócio interessante isso, um comitê de espertização que normalmente é composto de 3 a 4 pessoas, que tem duas finalidades. A primeira, quando o júri, fazendo o processo de avaliação, tem dúvida sobre alguma peça, estando ela ou não espertizada, esse comitê, então, é requerido para abrir o quadro, retirar essa folha, e aí se coloca momentaneamente um aviso dizendo que essa folha foi recolhida e está em análise pelo comitê de espertização, ou o próprio comitê, sua livre e espontânea vontade, circula ao longo da exposição, observando o material e das peças os quais o próprio comitê tem dúvida, é o mesmo processo, né? Se recolhe a folha, se leva para a sala do comitê de espertização, se faz uma pré-análise, e dessa análise sai um laudo, basicamente em 3 vias. Uma vai para a federação, comunicando o questionamento da peça, federação, que eu digo no caso a FIP, se eu estou falando de uma exposição mundial. A segunda via, que vai para o expositor, dizendo que a peça dele foi questionada e que, para o próximo evento, necessariamente, ele tem que ter uma espertização da peça, caso ele vá querer apresentá-la. E a terceira via, que vai para a federação do país, comunicando que uma peça de um colecionador do país, e aí, no caso, sempre foi uma cópia da coleção, foi espertizada. Na exposição em si, o expositor não sofre nenhuma penalização, mas se no próximo exposição a peça for apresentada novamente sem uma espertização, aí sim o expositor é penalizado. Tá bom. Eu teria que conseguir essa espertização com o Peter, né? O Peter. É só a única pessoa no Brasil que tem. Assim, o Peter tem alguns selos lá que ele coloca no certificado dele que dão uma referência, não que o Fevereiro não seja capacitado a fazer, mas eu não sei se o Fevereiro tem um reconhecimento a nível internacional, mundial. né? Teria a nível nacional, acho que o nível Colecena está participando dos certames nacionais, então tanto Fevereiro quanto Peter seriam totalmente capacitados para fazer isso. Tá. Posso fazer mais uma pergunta para você? Se souber as ordens. Tá. O caminho que eu tracei para essa coleção, tá bom ou ainda tá ruim? Dá para melhorar? Lógico. Veja, eu não vi o roteiro da coleção propriamente dita, então fica difícil. Né? Eu vi slides que foram mostrados, não vi uma estrutura de roteiro, então ficaria muito livre da minha parte se é bom ou se é ruim. Outra coisa muito importante é ter uma ideia de quantas páginas estão compondo cada um dos seus capítulos para ver se existe um balanceamento na coleção. Né? A coleção não pode ter uma página falando da uva, uma página falando, por exemplo, do rótulo, 50 páginas falando da rolha, uma página falando da taça. É uma coleção desbalanceada, então tem que ter uma proporcionalidade. Então, se você quiser me mandar depois o roteiro, com o maior prazer eu te comento. Tá bom, legal. Acho que é isso. Posso tirar? Eu mando a peça escaneada para vocês aí, tá? Beleza. Muito bom. Mais alguma pergunta? Basílio, eu quero desculpar que eu errei a hora, cara. Eu pensei que era às 9. Eu sabia que ele ia fazer isso comigo. Você sabia? Olha... Você já estava no fim, eu achei que você já estava chorando. Meu mestre fazendo isso comigo. Pois é, cara. Tudo bem, Xavier. Eu não gosto dessa pecinha que vocês estavam discutindo agora. Daquela lá. Aquele selinho da uva. Da uva. É brincadeira do Israel Dr. Zik. Do Israel Dr. Zik. O cara que foi o dono daquela emissão. O Tony sabe dessa história. Cadê o Tony? Ainda está aí? O que ele fazia, Xavier? Ele tinha... A mulher dele era funcionária dos Correios. Tá. Tinha relações com o pessoal da Casa da Moeda.
esse tipo de coisa, essas cores, 3, 4, 5 cores, aquilo tudo, eles experimentaram o arco-íris inteirinho, em quase todas as emissões. Tá certo? E aquilo lá, sei lá, é uma brincadeira, não é coisa séria. Desculpa. É a minha ideia. Não, é bom saber. Porque nem vou considerar isso na coleção, né? Nem considero. Mas eu, mesmo assim, vou mandar para o Domingos. Ela é uma monocromática, né? É uma impressão unicolor. Não tinha jeito nenhum de sair um treco daquele. O negócio podia ter uma dupla impressão uma por cima da outra, mas tem coisas do Arco da Velha, e esse daí é uma das coisas do Arco da Velha. É bom Doutor saber. Mário, ter chegado tarde e já te dar uma cacetada. Não, mas não é cacetada. A gente aprende pra caramba com tudo isso, pelo amor de Deus. Tire essa coisa lá e depois mostre pra gente sem ela, que aí ela... Tá bom. Tá bom. Pode ter certeza. Doutor Mário... Oi. Perdão, Domingos. Não, o Domingos está na minha frente. Perdão. Não, nesse fim de semana, um dos colegas do curso de documentoscopia, ele trabalha na Casa da Moeda já há 20, 30 anos. E aí eu aproveitei o intervalo e perguntei para ele, Zé, me responde só uma coisa, como é que sai da Casa da Moeda dinheiro com defeito? E não é defeitinho, tá, sai em defeito, por exemplo, a célula de 10 e 20, que o número é impresso. São vários processos de impressão, na realidade, né? Não só o papel especial, mas tem calcografia, tem tipografia, tem vários processos. O número, até eu entendo que, de repente, uma folha saiu sem o número, as pessoas não viram. Agora, sair totalmente um lado em branco, sair só um lado impresso, sair número invertido. O cara me jura que isso aí é erro de impressão, que passou no controle de qualidade, porque ele diz que o controle lá dentro é tão grande que por exemplo, eles, para falar entre eles, lá eles não conseguem, diz que é um inferno. Ele precisou falar com o gravador que faz o desenho, aquele desenho aburil, o cara que tem que ter lá na ultra concentração, ele passou, para ele foi um inferno, ele passa por 1001 controles até chegar na pessoa e a pessoa tem que estar disponível, né? Então, segundo ele, aquilo é tão grande, são câmeras para todos os lados, desculpa, essa emissão é de 1970 e qualquer coisa, 80 e qualquer coisa, né? 79, 78. Era esse selo? No começo, não tinha essa... Não, ainda mais assim, o processo de dinheiro é um processo de alta qualidade, complexidade e controle. Não podemos... Um cestinho de lixo. O selo já é mais... A coisa vai mais no rodo, né? Mas não podemos deixar de levar em consideração de que esse selo, apesar de ser manipulado, vamos dizer assim, mas saiu da Casa da Moeda, né? Sim. Não, eu não tiro a nobreza dele, não. É que o questionamento que vai ficar, e aí eu acho que se remete ao que o Mário está colocando, é que é uma coisa tão estranha que vai ficar com esse ar de fabricado. Fica, exatamente. Mas tá bom, eu vou escanear em 600 dpi aí, para ficar bem definido. Aí eu mando para o Jacó, mando para o Domingos, sem problema nenhum. Se tu puder mandar aquele outros dois que tem uma falha de impressão só no fim e o... tá bom. Tá? Manda a folha completa. Eu vou encaminhar para ele, vou discutir. O cara é muito legal, cara. É bom de papo. Eu complemento isso na coleção. Não tem problema nenhum. Eu agradeceria. Outra coisa para você me dizer, essa impressão na goma desse bloco, a impressão foi feita antes da gomagem ou depois? Não, depois. A impressão é depois. A impressão é em cima da goma. Se lavar o selo, sai a impressão. Eu acho que você devia pôr na água, Basílio, para tirar dúvida. Tá bom, vamos fazer isso agora. Todos os 9. Agora. Não faz um. Ou se tu quiser, eu tenho um aqui para te vender. Eu posso te vender, tu faz a experiência. Eu podia colocar a pontinha de um aí para ver o que acontece. Não, eu acho que você pode pôr os 9, depois você põe na coleção. Aqui existia uma impressão. Você sabe. Cara, é legal pra caramba. Você sabe que na série anterior a ela, aquela dos números, assim, tá? Quase todos os valores foram impressos na goma. Dessa daí eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto. Mas na série daquele... É um bloco bonito.
em 1972, 73, por aí. 72, 73, né? Tinha. Primeira série da cifra. Quase todos. Acho que Comigo dessas... aconteceu, o exemplar que mais circulou foi aquele de 30 centavos. Comigo aconteceu de eu lavar, certa vez, uma grande quantidade de fragmentos e a tinta deslocou todinha e foi para a superfície da água. Depois, quando eu vi isso, nunca mais eu lavei um selo daqueles. Antes de botar na... Vou passar o dedo assim. Você devia ter puxado a folha, que eu ia falar. Direitinho, pá! E colava cola de novo. Uma baita de uma folha de impressão. Aí, Agora, estes selos circularam e tudo mais. Sim. Agora, esse aí eu nunca nem ouvi. Não, esse eu acho que é o único da série que tem impressão na goma. Esse 1,30 aí? Acho que é, não me lembro, mas acho que é. Fazia um tempinho que eu comprei esse bloco. Eu não sei se eu comprei do Neumann isso aí, viu? Agora, esse das cifras não é a produção do Israel, não. Esse sim. Esse daí e tudo mais são... Legal. Você não lembra do Israel? O Reinaldo não lembra também? Lembro. O Israel era meio rei uma época de ter aquelas provas clássicas da década de 70 que saíam dentro do cigarro. Ele era o dono da Filatélica Turismo e a mulher dele era funcionária do Correio. Isso. Aprontava pouco. Ele veio num congresso aqui no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, e nós apresentando... Aí o pessoal, depois do congresso, todo mundo cheio do vinho lá, aí resolvemos ir para uma boate, aí apresentamos o Israel como prefeito de Campo Grande. Cara, tivemos tudo aberto lá, sala VIP. Israel era o prefeito de Campo Grande. Muito bom. Legal, pessoal. E aí, mais alguma coisa? Não, Ó, parabéns. Eu não vou poder convidar vocês, tá? Por causa da pandemia. Mas eu vou tomar o meu agora. Não, mas esse aqui é um húngaro trazido de lá. Olha. Espero que a namorada me abra a mão dele para a inauguração do apartamento. Isso é um tokai. 3 putônios, é o que o meu dinheiro deu. Putônios é o tempo de envelhecimento que eles têm, né? Tem, sei lá, 4, 5 putônios, acho que é o máximo. Já é carinho. Ô, Domingos, já que a gente não pode estar junto, anota meu endereço aí e manda a garrafa. Você vai mandar a garrafa vazia, hein? Aí você vai... Não, depois que eu tomar, eu mando, não tem problema. O Basílio cortou a minha aí, mas tudo bem. Pode para mim também. Eu estou fazendo até o menu da inauguração lá, posso mandar para vocês o menu também. Tá? Começa numa Tétanger, uma champanhe Tétanger, e vai terminar no Tokai aqui. Né? Passando por Brunelos, claro, sempre. Mande para mim também. Legal, pessoal. Legal. Isso aí, gente. Obrigado mesmo. Parabéns, agora resolvi aparecer, tá, gente? Valeu, Basílio. Outro que desprezou também, viu? Eu sou atrasado, mas aqui estou. Obrigado. Liderou agora. Basílio, obrigado. Obrigado pela palestra, obrigado pela conversa aí, bastante interessante. Tenho certeza que deu sede em todos nós. Putz, um bom vinho é gostoso. Eu só não vou de vinho, eu vou de uísque, que é a minha preferência, mas daqui a pouco vou tomar meu copinho. Obrigado mais uma vez. A tua patroa sabe. A tua patroa olha lá, tem até cervejinha. Suco de laranja? Aí. Não, para. Ô, Igor. Ô, Igor, tua patroa conhece vinho, hein? Eu sei disso, mas ela toma vinho, eu fico no uísque. Tá aí, viu? Controlando ele, ó. Ela é especialista em vinho. E eu só queria já deixar aqui o convite para a próxima terça-feira, dia 8. A gente vai receber Mário Xavier Júnior para continuar falando com a gente sobre a automatização dos Correios brasileiros. Dessa vez ele vai falar sobre a NEC, a Nippon Electric Company. Perfeito. Então, próxima semana teremos Xavier para conversar com a gente. Basílio, obrigado. Obrigado a todos os amigos, todos os que participaram com a gente hoje, pelas conversas, risadas. E nos vemos na próxima semana. Lembrando que sábado temos leilão da SPP. Trocou o leiloeiro ou não? A gente está em trabalho de troca do leiloeiro. Opa! Obrigado, pessoal. Vai sair o Miguel, vai entrar o Magalhães.
O doutor Braz demitiu o inteiro. cara. Valeu, Igor. A última foi ruinzinha, não gostou, ele demitiu ele. Vai sair o então, Miguel, vai entrar o Foi Magalhães. o Brás, que não estava resolvendo muito, o Brás vai ser demitido. É isso, gente. Serão Obrigado a todos todos. bem-vindos Boa noite. no sábado. Obrigado. Boa noite. Cada um, boa noite. Saúde a Boa todos. semana. Saúde. Boa noite. Tchau. Não esqueçam da Abrapex. Tamo junto.